Olá, meu nome é Joás Menezes e esse é o podcast do canal Teologia Hoje. Eu convido você para tomar mais um café com a Bíblia. Esse é o 30º episódio de 2021, o 7º episódio da série Eclesiastes para a Vida. Pegue a sua Bíblia e a sua xícara. Agostinho de Hipona é considerado, com justa razão, uma das mentes mais brilhantes e influentes da história da Igreja cristã. Muitas das reflexões que ele fez no século IV da Era Comum continuam em evidência na tradição cristã hoje. Uma das suas obras clássicas é intitulada Confissões. É conhecida como Confissões de Agostinho. No livro 11 das Confissões, ele reflete sobre o homem e o tempo. Eu queria compartilhar um trecho bastante conhecido. Antes, porém, é importante considerar que a reflexão de Agostinho sobre o tempo aborda apenas o aspecto psicológico. Ele diz o seguinte: que é, pois, o tempo? Quem poderá explicá-lo clara e brevemente? Quem o poderá apreender, mesmo só com o pensamento, para depois nos traduzir por palavras o seu conceito? E que assunto mais familiar e mais batido nas nossas conversas do que o tempo? Quando dele falamos, compreendemos o que dizemos. Compreendemos também o que nos dizem quando dele nos falam. O que é, por conseguinte, o tempo? Se ninguém me perguntar, eu sei. Se o quiser explicar, a quem me fizer a pergunta, já não sei. O tempo não existe, e eu tenho 15 minutos para convencê-los disso. Essa afirmação é do físico italiano Carlo Rovelli, considerado por muitos como o novo Stephen Hawking. Engraçado que ao dizer isto ele olhou para o relógio. O cientista pop da Itália promove a verdadeira ideia de que o tempo, como conhecemos, é apenas uma convenção, mas no fundo não existe. Ele diz: tudo está em relação a algo e toda a nossa percepção de tempo está relacionada ao mundo em que vivemos. O tempo pode parecer simples, mas é realmente complexo. Ele é feito de muitas camadas, algumas das quais são relevantes apenas para certos fenômenos e não para outros. O tempo não existe. Você pode encontrar e assistir toda a palestra do físico Carlo Rovelli no YouTube. Quer no século XXI, com um físico como o Carlo Rovelli, ou no século IV, com um teólogo da grandeza de Agostinho, o tema do tempo sempre interessou pensadoras e pensadores da humanidade. Não foi diferente com o Coelet, o que sabe, no século IX, se atribuirmos sua autoria a Salomão, ou século III a.C., onde provavelmente ocorreu a sua redação. A verdade é que temos um dos mais belos poemas da humanidade sobre o tempo. Acompanhe comigo. Abra sua Bíblia no capítulo 3 do Eclesiastes. Para tudo existe uma época determinada. Para cada acontecimento há um tempo apropriado sob os céus. Um tempo para nascer e outro para morrer. Um tempo para plantar e outro para erradicar o que foi plantado. Um tempo para exterminar e outro para curar. Um tempo para destruir e outro para construir. Um tempo para chorar e outro para sorrir. Um tempo para lamentar e outro para dançar. Um tempo para jogar pedras e outro para juntá-las. Um tempo para abraçar e outro para se afastar do abraço. Um tempo para buscar e outro para abandonar. Um tempo para guardar e outro para jogar fora. Um tempo para rasgar e outro para coser. Um tempo para manter silêncio
e outro para se pronunciar, um tempo para amar e outro para odiar, um tempo para a guerra e outro para a paz. Eclesiastes capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 8. No texto em hebraico, além da beleza do conteúdo deste poema, tem também a preocupação estética. O texto é organizado em 2 colunas, colocando os temas opostos que são mediados pelo tempo: nascer, morrer, plantar, erradicar, exterminar, curar. São 14 pares. E a palavra em hebraico et é uma palavra curta, formada por 2 letras. Talvez queira indicar que o tempo é curto. Et. Mário Quintana, poeta brasileiro, tradutor e jornalista, ele tem um poema que as pessoas conhecem pelo título Tempo, mas na verdade o seu título original é 666. Diz assim: a vida é uns deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Há tempo. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, passaram 60 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. E se me dessem um dia, uma outra oportunidade, eu nem olhava o relógio, seguia sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. O tempo é curto. Não há mais tempo hoje para refletirmos sobre o tempo. Se tivermos tempo, seguiremos refletindo sobre o mesmo tema no próximo episódio. Se você ouviu esse podcast até aqui e se ele foi relevante para você, compartilhe o link com seus familiares e amigos. Siga o nosso podcast na plataforma de sua preferência: Spotify, Deezer, Google Cast, Applecast e demais. Ouça os episódios anteriores. Assine o nosso canal no YouTube, www.youtube.com/teologiahoje. Como temos dito, mesmo que já tenha tomado a vacina, continue tomando todos os cuidados. Ainda estamos numa pandemia. Vai passar, mas ainda não passou. Que a bênção do Eterno, que enriquece e não acrescenta dores, seja sobre a sua vida, dos seus familiares e amigos. É a oração que faço, por Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Até o próximo Café com a Bíblia.